Olá, meu nome é Josana, eu faço licenciatura em matemática. Eu sou uma mulher parda, estou com uma camisa preta, numa cadeira preta. No fundo, a gente pode ver uma estante de livros verde e uma parede de piso branca. Eu faço parte do projeto O Lugar do Erro no Fazer e Pensar Matemática, no qual o coordenador é o André Regis, professor do CAP UFRJ. Olá, meu nome é Marcos Saraiva e junto com a Josana vou estar aqui apresentando o nosso trabalho. Eu também sou estudante de licenciatura em matemática pela UFRJ. Eu sou um homem negro, um jovem, tenho barba, cabelo curto, atrás de mim uma parede branca com um espelho no fundo e à minha direita uma cortina branca. E a gente vai apresentar aqui o trabalho decorrente desse projeto, e o trabalho tem o nome aqui de O Erro como Fonte de Aprendizagens. Primeiro, falando do nosso projeto de pesquisa, a gente tem como objetivos entender o erro como fonte de pesquisa no campo de ensino de matemática. Além disso, a gente também pretende compreender as hipóteses das crianças para consolidar um conceito matemático. Analisar tudo isso envolvendo o erro. E assim como a autora Helena Curri, a gente entende que a análise de respostas pode ser uma metodologia de pesquisa e que também pode atuar como uma metodologia de ensino dentro de sala de aula, com essa ideia de como se fosse um trampolim para a aprendizagem, alavancar a aprendizagem dos alunos. Um ponto muito importante do nosso trabalho, do nosso projeto, é essa ideia de ressignificar o erro. Numa perspectiva tradicional, numa escola tradicional, o erro ele é quase sempre tratado como algo negativo, como um fracasso, algo que precisa ser punido de vez em quando. E isso afeta diretamente no desenvolvimento escolar dos alunos. Eles podem se sentir incapazes, se sentir mal com essa situação. Então, a gente parte de uma perspectiva construtivista. Entender o erro como um elemento que pode ajudar na construção do conhecimento. Ou seja, é como a gente coloca aí. Ele não é visto como não saber. Ele decorre de estratégias e de raciocínios que podem revelar conhecimentos já adquiridos. Nessa visão, o erro é parte integrante do processo de aprendizagem. E, além disso, todo esse processo pode ser utilizado, pode possibilitar que os professores reorganizem suas práticas de acordo com os saberes apresentados pelos alunos no momento em que eles cometem erros. Alguns exemplos disso, para enfatizar melhor essa questão que o Marcos trouxe, são as respostas dos alunos, que eles dão os deveres de casa, em provas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vê que o aluno deveria fazer a conta, 150 menos 83. Se a gente analisar apenas a resposta final, que é 67, ele acertou. Mas se a gente analisar um pouco mais a fundo todo o processo que ele levou para chegar nessa resposta, a gente consegue identificar um erro. Por quê? 150 ele destrinchou em 100 mais 50, e o menos 83 ele destrinchou em menos 80 mais 3. Então, a importância, né, de que mais do que o resultado, o processo é importante, porque se a gente não desse atenção para o processo que ele levou para chegar no resultado, a gente talvez não identificaria esse erro. Nessa segunda questão, o livro pergunta quantos vértices e quantas faces o cubo tem. O aluno responde, tem 24 pontas e 6 lados. A gente poderia passar de forma assim, reta por essa questão, por essa resposta, pensar que ele só não sabe mesmo o que significa vértice. Mas o professor que aplicou essa questão ficou curioso sobre como ele chegou nesse resultado. E o aluno respondeu, bom, se um quadrado tem 4 vértices e um cubo tem 6 quadrados, logo é só fazer 4 vezes 6, que dá 24. Então, a importância, né, de incentivar os alunos a registrar como que eles chegaram nesse resultado. Porque essa análise dessa resposta também é muito importante, né? Não só a resposta final, todo o processo é muito importante. E por último, né, nessa questão, o aluno deveria responder a divisão entre 403 dividido por 35. Se também a gente olhar de uma forma superficial, a gente percebe que o aluno errou a questão de divisão, e a gente poderia ter essa conclusão de que o aluno não sabe dividir. Mas também, se olharmos a fundo, se analisarmos o erro desse aluno, a gente percebe no cantinho ali que na hora de multiplicar 35 vezes 6, ele multiplica o 6 pelo 5, que dá 30, e na hora de multiplicar o 6 por 3,
para depois somar por mais 3 o resultado, ele faz de outra forma. Ele primeiro faz 3 mais 3, e aí multiplica o 6 por 6, que dá 36. Então, na verdade, percebe-se que a questão dele não é a divisão, e sim a multiplicação. Então, o professor vai conseguir trabalhar com ele muito melhor esse erro. Bom, para finalizar, não só algumas reflexões, mas também algumas indagações para quem está assistindo. Qual é o papel que o erro possui nos processos de ensino e aprendizagem em matemática? Quando um estudante erra, será que ele realmente não sabe matemática? A gente conseguiu ver ali alguns exemplos que dá para identificar alguns elementos que ajudam a gente a ressignificar o papel do erro, e, na verdade, até do acerto em sala de aula, né? Para finalizar, nossas referências bibliográficas. E é isso, muito obrigada.